A Operação Lava Jato já firmou mais de 150 acordos de colaboração premiada só na primeira instância. Os colaboradores contaram que sabiam sobre esquemas de corrupção e lavagem de dinheiro e tiveram que apresentar provas para confirmar as informações apresentadas. A delação premiada é um instrumento jurídico fundamental, para que a justiça seja feita. Ela é aplicada em muitos países, com muito rigor, inclusive, talvez mais do que aqui no Brasil. Aqui, a colaboração ganhou força com a Operação Lava Jato. Não foi um, não foram dois nem três que decidiram quebrar o silêncio sobre as irregularidades praticadas por empresas, diga-se de passagem, grandes empresas e agentes políticos. Um toma lá da cá que resultou em desvio de dinheiro da população. A lista de colaboradores é grande. Pelo menos até agora, mais de 150 pessoas fecharam acordo só na primeira instância por conta da Lava Jato. Uma parte já foi homologada pela 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde atua o juiz Sérgio Moro. A outra, pelo Supremo Tribunal Federal. O primeiro a decidir falar foi o ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Roberto Costa. O Brasil em 2020 vai estar numa situação de balanço de pagamento e situação da Petrobras caótica. Esse governo está matando a Petrobras. Matando. Alberto Youssef, o doleiro não poupou detalhes. Horas e horas de depoimento para dizer quem fez, como fez, o que levou em troca. E contou que recebeu mais de 150 milhões de reais em propina. O senhor também declarou que o senhor atuou como intermediador de pagamento de propina a agentes políticos. É correto isso? Também é correto. O senhor fazia em espécie ou o senhor utilizava outros mecanismos? Em espécie. Augusto Mendonça, o presidente da Cetal Engenharia, abriu o jogo. Havia esquema entre empreiteiras e políticos para vencer licitações da Petrobras. Teve também o ex-gerente da Petrobras, Pedro Barusco, o auxiliar de Youssef, Rafael Ângulo Lopes, os executivos da Camargo Correia, Eduardo Hermelino Leite e Dalton Avancini, os lobistas Milton Pascovitch e Mário Goss. E por aí vai. Esse contrato foi utilizado para repasse de propina? Foi. Tem um pagamento de 3,5 milhões que seria feito pela Andrade. No meu controle está escrito Mines, que era Minas, a referência que eu tinha, da qual 700 mil seriam pagos direto a Rio Marine e 2,8 milhões através de pagamento em dólar fora do Brasil. Para cada história, um desenrolar diferente. Até porque, é bom lembrar, o tipo de benefício depende principalmente da importância do colaborador no esquema e do valor das informações que ele tem. Mais do que essa conotação de que seja uma troca de favores, na realidade nós temos que pensar a delação como um grandíssimo benefício à sociedade. Então tudo aquilo, na minha visão particular, que reverte em benefício da sociedade, no que tange ao enfrentamento de organizações criminosas, que são crimes severos, que punem o cidadão, desde o mais modesto até o mais poderoso. Então, tudo que se faça será altamente positivo. São pessoas que estão em situação delicada e querem amenizar as consequências. É preciso levar em conta que nessa tentativa, eles podem sim agir de má fé. Daí a necessidade de se comprovar as provas fornecidas. Há que se ponderar os interesses que estão em jogo e os interesses da apuração de crimes que afetam toda uma coletividade, atingindo bens jurídicos considerados de maior relevância, onde prevalecer sobre interesses particulares entre dois supostos integrantes de um bando ou de uma quadrilha. Eu diria que as colaborações só deveriam ser aceitas com provas. E acho que é possível essa produção da prova e aceitaria que essa colaboração indicasse caminhos de prova firmes, seguros, que pudessem ser comprovados, mas não que ela deflagrasse uma operação por conta de uma simples fala de um colaborador. A fonte humana, ela tem alguns aspectos interessantes e tem vulnerabilidades. A vulnerabilidade é saber qual é a motivação daquela fonte humana. Será que a percepção dela corresponde à realidade? Será que ela tem realmente alguma questão de memória que a foge?
Será que, em razão da necessidade que às vezes ela imagina ter de preencher claros de memória, ela acaba não contaminando aquela colaboração? Por isso que é importante e é fundamental que nesse processo de colaboração tenhamos sempre uma regra ali de validação. Aliás, por isso que os tribunais superiores entendem que toda colaboração precisa ser validada. Uma regra de corroboração é que a colaboração por si só não pode ocasionar ali uma condenação. Apesar do peso que ganhou no Brasil, a colaboração ainda deixa lacunas para quem está de alguma forma ligado a esse mecanismo. Tudo que é novo, tudo que traz algum ambiente de ruptura no que nós tínhamos com modelos passados, é motivo de controvérsias. Então nós temos que, primeiro, encarar que a questão das delações premiadas é uma realidade hoje que o Brasil não pode se afastar, inclusive em razão de compromissos internacionais de combate à corrupção. É um instrumento poderosíssimo de enfrentamento à impunidade. É um caminho sem volta. Não há como se admitir que o Brasil possa, num sistema jurídico judicial que se queira sério, né, que haja alguma reversão nesses avanços profundos que tivemos até agora com a delação premiada. A legislação é muito recente, ela tem menos de 20 anos. No Brasil, nós estamos construindo. Por isso é que nós nos preocupamos com as tentativas de uma retroação, ou seja, de uma regressão nessa possibilidade, tanto na delação premiada quanto no acordo de leniência, porque há um movimento no Congresso Nacional nesse sentido, de se restringir o uso da delação premiada e também se restringir o uso do acordo de leniência. Se isso efetivamente ocorrer, será um prejuízo imenso para as investigações. Recentemente, a Associação dos Juízes Federais do Brasil reuniu profissionais interessados no assunto. Interessados porque lidam com isso e encontram vantagens e desvantagens na colaboração. E mais, precisam que esse instrumento tenha regras bem claras, não deixe dúvidas. E eles vão além. O cenário que envolve a colaboração premiada também precisa mudar. O objetivo não é que ninguém seja penalizado excessivamente, mas que todos aqueles que participam de uma organização criminosa possam efetivamente ser responsabilizados, dinheiros e valores e imóveis possam retornar aos cofres públicos, e de forma que nós tenhamos uma harmonização melhor de todas essas disfunções causadas pelas infrações penais. Diante do que se vive hoje no Brasil, seria possível acrescentar ao famoso jargão de que não há crime perfeito a expressão "não há silêncio eterno". A Operação Lava Jato tem mostrado que colaborar é muito mais do que entregar nomes e revelar fraudes bilionárias. Cada colaboração significa, aos poucos, o enfraquecimento da organização criminosa. Não só a colaboração, a investigação como um todo. Eu acredito que nós temos um efeito positivo do crime. Ele desperta debates, ele aflora a consciência. Então, a ideia de uma colaboração, a ideia de investigação, a reação das instituições ao crime organizado, esse é o momento que a gente vive no Brasil. Aliás, é interessante porque, diferentemente de outros cenários, quem hoje responde ao crime organizado são as próprias instituições. Isso é importante e isso nos traz um conforto, isso nos traz esperança. E a inquietude de muitos é a inquietude nossa diária, e com base nessa inquietude é que a gente trabalha arduamente no combate ao crime organizado. O maior benefício que a sociedade recebe com esse tipo de conduta é o desmantelamento de organizações criminosas que, no final das contas, minam a convivência e a paz social. A principal consequência dos acordos é possibilitar a identificação de outros participantes. São instrumentos importantíssimos para se desvendar crimes, e principalmente crimes envolvendo a corrupção.